Agora nós vamos finalizar o estudo do capítulo 1, falando do efeito do pH na estrutura de uma substância orgânica. Bom, se um ácido ele vai perder um próton em solução, vai depender do pKa deste ácido e de qual o pH da solução. Ou seja, eu tenho uma substância, ou numa reação química, ou simplesmente dissolvido em determinado solvente, se a substância vai estar ionizada ou não, ou seja, ela vai liberar o próton H+ dela ou não, vai depender do pKa deste ácido, se é um ácido forte ou se é um ácido fraco. E também vai depender do pH da solução no qual essa substância se encontra. Para isso, nós vamos utilizar a equação de Henderson-Hasenbach para poder entender se esse ácido vai ou não perder o próton em solução. Então, essa equação nos dá a relação do pKa em relação ao pH e também as concentrações do ácido e a sua base conjugada. Então, a relação aqui é que o pKa é igual ao pH do meio mais o log da concentração do ácido sobre a concentração da base. Como esse pKa é o menos log do Ka, que é uma constante de ionização, esse é um valor constante. Para esse valor ser constante, a relação do pH mais o log da concentração do ácido sobre a concentração da sua base conjugada vai variar para sempre manter um valor constante de pKa. Então, uma substância ela vai existir primeiro em sua forma ácida se o pH for menor do que o seu pKa. Então, vamos entender isso aqui mostrando. Compostos orgânicos, por exemplo, um ácido carboxílico, a forma ácida dele é a forma quando ele está com o próton nele. Quando ele perde o H+, gera a forma básica dele, tá certo? Então vamos supor que esse ácido carboxílico tenha um pKa igual a 5. Qualquer valor de pH menor do que 5 vai fazer com que a forma ácida predomine sobre a forma básica, tá certo? Então, se o pKa é 5, se eu tiver um pH igual a 4, 3, 2, a forma ácida vai predominar sobre a forma básica. Caso o meu pH da solução seja maior do que 5, 6, 7, 8, 10, a forma básica vai predominar sobre a forma ácida. Caso eu tenha uma amina protonada aqui está a forma ácida dela, onde a amina está protonada. Quando ela perde H+, ela então origina a amina neutra, que é a sua forma básica. Vamos supor que o pKa dessa amina protonada aqui seja 10. Qualquer valor de pH menor do que 10 vai fazer com que a forma ácida predomine. E qualquer valor de pH acima de 10 vai fazer com que a forma básica predomine, tá certo? Então, se é a forma ácida ou a forma básica que vai predominar, vai depender do pKa da substância e também vai depender do pH do meio. E uma solução tampão, só para citar aqui, ela mantém um pH aproximadamente constante na adição de pequenas quantidades de ácido ou base. Isso aí você vai estudar mais a fundo em química analítica, né? E também deve ter ouvido falar um pouco disso em química geral. O que eu quero aqui é que vocês entendam este gráfico. Esse gráfico está mostrando aqui na linha coluna de azul a forma ácida predominando e na verde a forma básica predominando. Para entender esse gráfico, eu vou lembrar vocês da equação que nós mostramos agora há pouco, só que ela tem uma pequena modificação. Eu coloquei o pH aqui e o pKa para cá. Para isso eu tive que inverter a posição da concentração da base conjugada e do ácido. Mas essa equação aqui vai nos ajudar a entender esse diagrama. Bom, e o que nós falamos também no slide anterior. Vamos supor que a substância que nós estamos analisando nesse gráfico seja um ácido carboxílico. Tá aqui, o ácido carboxílico, como nós falamos anteriormente, a forma ácida dele é dessa maneira, RC dupla OH,
E a forma básica dele é o RCOO-, onde ele libera o H+. Vamos supor, então, que esse ácido, o pKa dele, seja 5,2. Se o pH do meio for exatamente igual ao pKa, isso vai nos indicar que a forma ácida e a forma básica, elas estão na mesma quantidade no equilíbrio. Por quê? Se esse valor de concentração da forma básica, da forma ácida, se eles forem iguais, essa divisão dá 1, e log de 1 na base 10 vai dar 0. Então, esse valor dá 0, então pH é igual ao pKa. Então, quando o pH for igual ao pKa, a quantidade da substância na forma ácida é igual à quantidade da substância na forma básica. É isso que você tem que entender aqui. Agora, se o pH fica uma unidade menor do que o pKa, o pKa é um valor tabelado, que é 5,2. O pH do meio agora baixou para 4,2. Então, se ele ficou uma unidade menor, então o pH vai ser igual ao pKa menos 1. Para esse resultado aqui dar menos 1, é necessário que esse aqui seja 100, enquanto aqui seja 1 o valor. Seria log de 10, desculpa, aqui 100 não, aqui seria 10, desculpa, aqui seria 10, e aqui 1, tá? Então, 10, 1 dividido por 10 dá 10 a menos 1, certo? O log de 10 a menos 1 é menos 1. Então, se a concentração do ácido for 10 vezes maior que a concentração da base conjugada, você vai ter essa relação aqui de pH igual a menos, que aí o pH vai ser igual ao pK menos 1, o que vai dar 4,2. Então, quando o pH é menor do que o pK uma unidade, você tem no equilíbrio 10 vezes mais a substância na sua forma ácida em relação à sua forma básica. Então, enquanto aqui está próximo de 10, aqui está próximo de 90. Bom, e se você fizer esse pH ficar 2 unidades menor? 2 unidades menor, para que tenha esse resultado, é necessário que a concentração do ácido seja 100, enquanto a concentração da base seja 1. Então, 100 seria 10 ao quadrado, 1 dividido por 10 ao quadrado daria 10 elevado a menos 2, e log de 10 a menos 2 daria menos 2. Aí você teria pH é igual a pK menos 2. Então, quando você tem um pH 2 unidades menor do que o pKa, no equilíbrio, você tem quase tudo na forma ácida, 99%, e apenas 1% na forma básica. Isso é importante na hora que a gente faz uma separação utilizando o método da extração, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, o que eu quero explicar por enquanto aqui é o seguinte, como falar no slide anterior. Eu tenho um ácido que tem um pK tabelado. Se o pH do meio for igual ao pKa, eu tenho 50% da minha substância na forma ácida e 50% na forma básica. Então, 50% na forma ácida e 50% na forma básica, caso o pH seja igual ao pKa. Qualquer valor de pH menor do que o pKa vai gerar maior quantidade da substância na sua forma ácida, tá certo? E quanto maior for essa diferença, né, se o pH cai 2 unidades em relação ao pKa, você tem quase tudo na forma ácida e pouca coisa na forma básica, certo? Então essa que é a ideia aqui. Por outro lado, se você aumentar o pH uma unidade, você vai ter 90% na forma básica e apenas 10% na forma ácida. E caso você aumente o pH 2 unidades, você vai ter 99% na forma básica e 1% na forma ácida. Então, esse diagrama quer explicar isso para você. E nem é preciso entendê-lo completamente para fazer a nossa analogia que nós já havíamos falado no slide anterior. Se eu tenho que o pH é igual ao pKa, eu tenho quantidades iguais da forma ácida e da forma básica no equilíbrio. Caso o pH seja menor que o pKa, a forma ácida predomina. E caso o pH seja maior do que o pKa, a forma básica predomina. Caso essa diferença seja 2 unidades ou mais, né,
o pH então seja menor 2 unidades ou mais, praticamente você tem uma forma ácida apenas no equilíbrio. E caso o pH tenha 2 unidades a mais do que o pKa, praticamente você tem tudo na forma básica, certo? Essa que é a ideia aqui. Por que isso? Porque nós podemos, então, variar o pH do meio para fazer com que a nossa substância ou esteja na forma ácida ou esteja na forma básica. Vai depender, então, do pH e também do pKa dessa substância que nós estamos estudando. Substâncias com cargas, elas são mais solúveis em água, porque a água consegue fazer uma solvatação dessas substâncias, enquanto substâncias neutras são pouco solúveis em água e vão ser mais solúveis em éter dietílico, que é um solvente orgânico. Tá certo? Então, lembrando, ó, forma ácida de um ácido carboxílico tem OH. Já uma amina, a forma ácida dela é ela protonada. A forma básica de um ácido carboxílico é a forma carregada dele, que ele vai liberar H+, e vai gerar RC+O-. E a forma básica da amina, ela é neutra. Ou seja, em água, a forma básica do ácido carboxílico se dissolve melhor do que a forma ácida. Já a amina protonada, ela se dissolve melhor em água, que é a sua forma ácida, do que a sua forma neutra, que seria a sua forma básica, certo? Então, espécies carregadas se dissolvem melhor em água, enquanto espécies neutras tendem a dissolver melhor em solventes orgânicos, como o éter dietílico, que é bastante utilizado em extrações. Em uma extração, então, você usa aqui um funil de separação, né? Onde você, então, faz a mistura de água e de éter. São substâncias incolores, mas tem pouca miscibilidade entre elas, se dissolvem pouco uma na outra. Então você vê claramente uma linha separando o éter da água. A água, por ser mais densa do que o éter, fica embaixo, então, e o éter fica em cima. Se uma substância tiver carga, ela vai ficar melhor dissolvida na água, então a água vai extrair ela. Já se uma substância não tiver carga, ela vai ficar dissolvida no éter, já que ela vai ser pouco solúvel em água, tá certo? Isso falando de compostos orgânicos, né, que geralmente tem uma cadeia carbônica um pouco maior, que pode ser pouco solúvel em água. E caso você coloque uma carga na molécula, ela vai ser mais solúvel em água, tá certo? Então, em um pH com pelo menos 2 unidades distantes do pKa, como nós vimos no slide anterior, das substâncias serem separadas, mais efetiva é a separação. Por quê? Novamente dando um exemplo para vocês. Se o pKa desse ácido aqui for igual a 5, se eu tiver 2 unidades menor, ou seja, o pH igual a 3, quer dizer que está quase tudo na forma ácida. Aí, esse ácido, quando eu jogar aqui nesse meu sistema de extração, ele vai ficar dissolvido no éter e não na água. Mas se eu aumentar o pH para 7, vai estar quase tudo na forma básica e vai estar carregado. E aí ele vai ficar melhor dissolvido na água. Então, o pH, eu consigo mudar o pH para poder fazer a substância ser dissolvida na forma aquosa ou na forma orgânica. Já essa minha amina embaixo aqui, vamos supor que o pK dela seja 10. Se tiver um pH igual a 8, ela vai estar quase toda na forma protonada. E aí ela vai se dissolver melhor em água, porque ela está com carga. Já se o pH for 2 unidades maior do que o pK dela, vamos supor 12, já que o pK eu citei aqui que seria 10, se o pH for 12, vai estar tudo na forma básica e está na forma neutra. Na forma neutra, ela prefere se dissolver no meu solvente orgânico e vai ficar na fase do éter. Então, essa questão de se a substância vai estar na forma ácida ou básica, a gente pode controlar por pH. Isso é muito útil quando nós fazemos uma separação das substâncias através de uma extração com solventes de polaridades diferentes, como o exemplo que eu acabei de falar. E agora, falando sobre ácidos e bases de Lewis, que nós usamos muito esse conceito também aqui na química orgânica. Ácido de Lewis é qualquer espécie deficiente em elétrons, ou seja, uma substância que tem carga positiva ou que tem uma deficiência de elétrons, ou seja, não tem um octeto completo. Já uma base de Lewis é uma espécie com elétrons sobrando. Ou vai ter par de elétrons não ligantes, ou vai ter carga negativa, e isso seria uma base de Lewis. Então a gente vai ver esse exemplo aqui. Ó.
Esse é um ácido de Lewis, porque ele é deficiente em elétron, então ele tem carga positiva. Já a amônia é uma base de Lewis, porque ela tem um par de elétrons não ligante aqui que está sobrando. Então eles podem se combinar, formando o íon amônio. Da mesma forma, esse éter aqui, ele é uma base para Lewis, porque o oxigênio tem pares de elétrons não ligantes. Né? Tá sobrando elétrons. Já o cloreto de alumínio, ele é um ácido de Lewis, porque o alumínio ele não tem carga positiva aqui, mas ele não tem o octeto completo, que ele está fazendo apenas 3 ligações. Então, ele tem um orbital vazio. Então, ele acaba sendo deficiente de elétron, nós chamamos ele de ácido de Lewis. Então, a base de Lewis, que tem um par de elétrons sobrando, pode até se ligar no alumínio, já que ele tem um orbital vazio, formando essa molécula complexa aqui. Um último exemplo aqui, nós temos o borano, que também é um ácido de Lewis, assim como o alumínio. Ele não tem o octeto completo, ele está fazendo apenas 3 ligações e tem um orbital vazio. E a amônia, como eu já tinha dito em cima, é uma base para Lewis, porque o nitrogênio tem um par de elétrons sobrando aqui, então ele pode se ligar com boro, já que ele tem um orbital vazio, formando esse outro complexo. Essas cargas que aparecem aqui, menos, mais, isso é a carga formal que é gerada quando essa ligação é formada. Tá? Aqui é a mesma coisa, são as cargas formais que nós já explicamos em uma aula anterior neste capítulo. Então, portanto, finalizamos esse capítulo 1. Bom estudo para vocês e até a próxima aula.